pessoal, aqui quem fala é Gilson, coordenador da área trabalhista aqui do escritório Rosendo Dop Dolata Advogados. E hoje nós vamos falar sobre uma inovação na área trabalhista. Ela veio a partir da nova legislação que foi promulgada e passou a vigir em novembro de 2017, a reforma trabalhista. Um dos instrumentos novos que a legislação criou foi o contrato de trabalho intermitente. E o que é esse contrato de trabalho que muito se fala e às vezes pouco se sabe? O contrato de trabalho intermitente basicamente pressupõe um vínculo normal entre empregado e empregador, com subordinação, normalmente. A única questão é que não é um trabalho contínuo, é um trabalho que se dá em períodos de convocação. Então pode ser um período de um dia, alguns dias, semanas, meses. Esse contrato ele deve ser formalizado pelas partes por escrito. A lei exige que ele seja por escrito. Não há uma previsão de uma possibilidade de acordo verbal para esse tipo de contrato. A lei também determina que, no papel, sejam delimitadas algumas questões. Primeiramente, identificação das partes, isso é bem comum. Deve estar devidamente assinado por ambas as partes, deve constar endereço ou até mesmo a sede, se for no caso de empregador, pessoa jurídica e não pessoa física. A legislação também determina que no contrato de trabalho conste explicitamente o salário do trabalhador, que no caso do contrato intermitente, como não é uma prestação contínua de serviços, vai ser com base na hora trabalhada, ou seja, o salário não pode ser menor do que o valor hora do salário mínimo nacional ou, no caso, do piso da categoria ou até mesmo de outros funcionários que exerçam a mesma função na empresa, seja em regime de trabalho intermitente ou regime comum. Com relação às férias, elas são um direito totalmente assegurado para qualquer trabalhador, independente do regime de contratação. Pode ser contrato de trabalho intermitente ou outras modalidades. A única ressalva que se faz para o empregado que é contratado no regime de trabalho intermitente é que as férias não podem ser vendidas, ou seja, ele necessita usufruir do período completo, o que pode ser feito de maneira parcelada. Ele pode dividir essas férias em até 3 períodos, contanto que um deles tenha pelo menos 14 dias, que os outros 2 não tenham menos do que 5 dias e que as férias nunca se iniciem 2 dias antes de final de semana ou de feriados. Outro aspecto importante do contrato de trabalho intermitente é a convocação para os serviços. Afinal de contas, essa modalidade contratual pressupõe períodos de atividade e períodos de inatividade. E a convocação para o trabalho, para o início desse período de atividade, seja ele de dias, semanas ou meses, ela deve se dar pelo menos 3 dias antes da data de início da prestação de serviço. Assim como o funcionário, assim que receber o chamado, tem o prazo de 24 horas para declinar ou aceitar a proposta que lhe foi ofertada, sendo que, no caso dele declinar, é uma prerrogativa completamente respaldada pela lei, não altera o contrato, subordinação, nem nada que tenha sido pactuado. Uma última dica importante com relação ao contrato de trabalho intermitente é o período para pagamento. Afinal de contas, a prestação de serviços pode se dar por um período maior do que um mês, e nessas hipóteses o pagamento deve ser realizado assim que se completar 30 dias de prestação de serviços. Do contrário, caso seja uma prestação por período menor do que um mês, como por exemplo 2 semanas, ao final das 2 semanas é necessário que seja realizado o pagamento, como explicado anteriormente. Então é isso, pessoal. Essas são as nossas considerações sobre o trabalho intermitente de maneira resumida e fácil para vocês. Continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais e todo o conteúdo que nós publicamos. Até mais!